Kátia, este podcast tem estado aqui um bocado enguiçado, não é? A malta não sabe. É, é verdade, já esteve agendado pelo menos 4 vezes e Pelo nunca menos 4 aconteceu. vezes. Pelo menos 4 vezes, é verdade. E já foi feito em formato presencial. Algumas das pessoas, se calhar, não sabem, estão aqui a ver. Já foi feito em formato presencial e só que aquilo não correu muito bem, né? Porque não havia o setup para fazer as coisas em formato presencial e aquilo não correu muito bem. É Um, verdade. mas pronto, estamos aqui hoje em formato online, que é para compensarmos aqui também essa parte. Kátia, Exato. vamos ajudar aqui a malta e vou já começar aqui com uma pergunta que vai ser muito interessante, até porque a malta deve estar curiosa, não é? Ou seja, tu és consultora imobiliária, mas nem sempre foi assim, não é? Tu vens da área da saúde. Aliás, o teu background, não é? Da área da saúde. Exatamente. Boa. Queres falar Eu, um bocadinho sobre isso? sim, eu terminei a licenciatura em Radiologia em 2014 e estive um ano nessa área. É uma área que adoro, é bastante interessante, mas eu não me enquadrava dentro do perfil da área da saúde. E então decidi sair e experimentar outras coisas. E E disseste radiologia, certo? radiologia, sim. Ok. E, ou seja, vamos voltar aqui um bocadinho atrás, que é para enquadrar aqui a malta, antes de aprofundarmos aqui a matéria do imobiliário. Vamos lá ver. O que é que faz a Cátia Cartacho ingressar em radiologia? Não é? Porque é muito importante, atenção, é muito importante, é uma profissão muito importante, mas não vamos lá ver. Eu, pelo menos, daquilo que eu sei, a maior parte das pessoas prefere se calhar ir para enfermeiro, para enfermagem, não é? Para fisioterapia ou outro tipo de terapêuticas do que propriamente radiologia. O Sim, que é que te fez, o que é que te fez puxar para a radiologia? eu adoro a área da física e a radiologia tinha tudo. Tem a componente física, tem a componente da área da saúde, o contacto com as pessoas e a radiologia são os olhos da medicina, por isso é muito bom e é gratificante nós estarmos do outro lado a ajudar toda a classe médica a descobrir e a desenvolver técnicas para descobrir patologias para que depois os médicos possam ser mais incisivos nos tratamentos dessas mesmas patologias. E já agora, se puderes ajudar aqui a malta, dá-nos aqui um exemplo para quem não sabe, não é? Dentro da radiologia, ou seja, que tipo de patologias é que a radiologia ajuda? Tudo, desde fraturas de ossos, da parte ecográfica, ressonâncias magnéticas, tumores, doenças pulmonares, parte de coração, tudo, tudo um pouco, tudo o que seja possível nós conseguirmos ver através dos raios-x ou da parte magnética, nós ajudamos. Boa, ou seja, é muito importante, né? A radiologia é muito importante Sim, um, na área da saúde. Bem, imagino, por exemplo, a malta, lá estão os tumores e os cancros, se calhar, se não for radiologia, se não houver essa medicina, é complicado. sim. Um, ou seja, e quanto tempo, e já agora, quanto tempo é que tiveste nessa profissão, não é? Porque se tu licenciaste nessa área, quanto tempo é Sim, que trabalhaste na tive um radiologia? ano, tive um ano a trabalhar na área. Percebi que não era bem este o caminho para mim, ou não era o meu caminho, mas não posso deixar de contemplar esta área e dar os parabéns a todos os meus colegas porque são precisos e é necessário cada vez mais o aprofundamento desta área do diagnóstico. Ok. Sim, bem, a área da saúde é uma área, toda ela, ou seja, os profissionais, todos eles são precisos, não é? E na Exatamente. pandemia percebeu-se até principalmente com os enfermeiros e com os médicos, como é que foi, e realmente sem esses profissionais, é complicado, não é? Termos um sistema a trabalhar, quer dizer, seja em Portugal, seja em que país for, não é? Exatamente.
Agora, vamos lá ver. Mas a minha curiosidade aqui é o que é que te fez sair da radiologia, não é? Se é uma área que até gostas e a parte da física e tudo mais, e até ajudava-se pessoas, ajudava-se colegas, o que é que te fez sair da radiologia? Ou seja, ao fim do ano, não é? Perceberes, Sim, isto não é para mim. sim. O que é que te fez puxar? Eu queria mais e sentia-me muitas vezes um rato de laboratório e, e essa sensação não era para mim, não me via o resto da minha vida estar numa sala a fazer exames das 9 às 6, sempre. Mesmo que os exames sejam diferentes, que estejamos a falar de patologias diferentes, mas nós entramos numa rotina que para mim não dava, eu não me via a fazer muito mais tempo a esse tipo de trabalho. Eu queria liberdade de olhar, de ter a minha agenda, de ter a minha flexibilidade de horários, de poder fazer coisas diferentes e ter, neste caso, o empreendedorismo sempre me puxou muito e para mim sempre foi mais o empreender. Se calhar se eu tivesse enverdado para a área da radiologia, mas numa vertente de investigação, se calhar e era diferente. Ok. Ou seja, daquilo que eu percebo, para ajudar aqui a malta, né, que está a ver o podcast, aquilo que te fartou um bocadinho, vá, se calhar, nessa profissão foi a questão dos horários, de estar fechada em gabinetes Sim. e, quer dizer, todo o stress e toda a pressão que existe, não é? Porque nós estamos cá fora não sabemos, não é? Sim, porque há sempre uma parte muito emocional, desde crianças, bebés até adultos numa idade bastante avançada, terceira idade, e nós apanhamos tudo e é difícil muitas vezes lidar com a parte emocional. Nós tentamos nos distanciar, manter uma posição fria, mas para mim isso era quase impossível, porque eu acabava sempre de ter ligar-me às pessoas e acabava por sentir um pouco as dores delas, bem ou mal. Isso ao final do dia é esgotante. E sentir que ao final do dia está esgotado emocionalmente porque sei que aquela pessoa entrou ali, fez um exame e tem algo que lhe vai aqui tirar qualidade de vida nos próximos tempos, porque vai ter que fazer uma série de tratamentos, vai estar aqui numa série de situações, tira-nos, pelo menos a mim, tiravam qualidade de vida porque eu sabia o que é que estava a acontecer. Eu sabia o que é que ia acontecer a seguir, por Era, isso era, não. era difícil gerir essas emoções, não é? É. Vamos lá ver, a área da saúde, não é? A medicina em si, isso são profissões que os profissionais acabam por criar ligações emocionais, não é? Com os pacientes. E, e se houverem cenários, lá está, que se já sabe que são cenários que são finitos, é difícil desligar. Sentias que era difícil desligar dessas situações? É, é difícil desligar porque quando nós fazemos exames e estamos numa parte muito clínica, mesmo aqueles 5, 10 minutos com aquela pessoa, nós acabamos sempre por nos ligar à pessoa e temos que perceber ali em minutos o historial dela, o que é que a fez ir fazer aquele exame e também pôr a pessoa à vontade no gabinete para que o exame corra da melhor maneira e que seja cumprido os critérios de cada exame. E então é ver que em minutos nós percebemos aquela pessoa é mãe, é pai, é filho, é neto, tem irmãos, tem família e muitas vezes essa ligação nós percebemos que ela não está sozinha, ela tem mais alguém atrás dela e é perceber que esta ligação ali instantânea, não é? Porque depois haviam pessoas que eu nunca mais via e haviam pessoas que eu acabava
para ver um seguimento, porque elas voltavam à clínica para fazer os exames de seguimento das próprias patologias e haviam pessoas sim, que eu já conhecia, que eu já seguia e já percebia aquele historial. E se haviam pessoas que levavam aquilo muito descontraídamente porque tinham aceite, havia outras que chegavam e não aceitavam aquilo e a dificuldade de fazer um exame. E agora estou aqui a pensar na mamografia. A dificuldade que é fazer uma mamografia a uma mulher que descobriu que tem cancro da mama é muito mais difícil do que uma pessoa que só vai fazer um exame de rotina, porque a pessoa já vai com medo, a pessoa já não vai descontraída. Nós temos mesmo que criar alguma empatia, alguma simpatia para que as coisas corram bem e a pessoa saia daquele exame o mais descontraída possível, sabendo que E, ela diz isso. sim, sim, eu imagino que sejam cenários, vamos lá ver, complicados, não é? Eu nunca trabalhei em ambientes assim, não é? Mas tenho amigos enfermeiros, etc. E não é fácil, são os relatos que às vezes se ouve. Acredito que não seja nada fácil lidar com essas questões. Mas olha, já que estamos a falar sobre isto, esse tipo de situações, por exemplo, uma mulher que vai fazer uma mamografia, sabendo à partida que já existe ali alguma coisa, um, o, haviam técnicas que fossem aplicadas para tentar relaxar um pouco essa paciente, ou era tentar acalmá-la dentro do melhor possível? Ou a malta tinha mesmo preparação? Nós, assim, nós temos sempre alguma preparação na parte mais teórica, mas quando nós chegamos ao terreno, a realidade é diferente. Aquilo que eu fui aprendendo e que aprendi é tirar as pessoas do sítio onde estão. É fazê-las esquecer por aqueles momentos que ela está numa sala de mamografia, que se vai submeter um exame e que já sabe ou que já tem ideia daquela patologia que vai encontrar. E então é fazê-la falar da família, dos filhos, dos netos, perceber o que é que ela gosta e falar sobre esse tema, mesmo que eu não percebesse nada de tema. Eu muitas vezes usava um quadro, uma pintura que tínhamos na sala e começava a falar sobre o quadro e as pessoas começavam a olhar para o quadro e a descrever o quadro. Eu não percebo nada de pintura, a realidade é essa. Mas no final do dia as pessoas acabavam por se esquecer um pouco aquilo que estava ali a acontecer, porque eu tinha que estar a posicioná-las e a fazer com que o exame saísse corretamente, mas elas entravam ali numa situação mais descontraída, era mais fácil para elas o exame e era muito mais fácil para mim posicioná-las corretamente. E ao final elas diziam, epá, nem senti nada hoje. Porque elas não estavam ali, eu tentava sempre que as pessoas não estivessem ali, estivessem noutro sítio qualquer. E fazê-las não sentir o exame. Essa é a realidade. Sim, porque psicologicamente, não é? Imagino o impacto que deve ser a pessoa, e neste caso a mulher, não é? Vai fazer esse tipo de exame que é muito específico, não é? E lá está, se já houver suspeitas de alguma coisa, é complicado conseguir fazê-las desligar, não é? Mentalmente. Sim, sim. A Aline Ferrari diz aqui que se todas as mulheres soubessem o quanto os exames de rotina são importantes, resolveriam o quanto antes um grande problema. Sim, sim, eu consigo perceber esta observação. Obrigado, Aline, pela tua presença e pelo teu comentário. Concordas com este comentário da Aline, Kátia? Ou seja, havendo um controle rigoroso de exames que se consegue prevenir muitos dissabores? Sim, 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 sim. Ahm, se os exames de rotina que são obrigatórios e que a pessoa faça aquilo periodicamente como está estabelecido, as coisas, nós conseguimos encontrar uma patologia muito mais cedo, muito mais no início e é muito mais fácil de se tratar. E todo o episódio, todo o tratamento é muito menos agressivo do que numa fase muito mais avançada. Ou mesmo que a pessoa tenha os exames em dia, que tenha tudo em dia, mas se sente que algo mudou, se sente que algo não está bem ou que não está igual ao seu dia a dia, deve consultar um médico, deve falar com o médico e colocar isso em cima da mesa, porque muitas vezes esses são
essas pequenas mal-estares, essas pequenas sensações, pode-nos trazer, pode fazer a diferença. Claro, depois não podemos entrar aqui no exagero, porque nós temos que saber não, ok, está tudo controlado, tem os exames todos em dia, assim, de uma diferença e vou ver, ou então entramos na área do paranoico e a pessoa sente uma pequena dor na unha de dedo e sai disparada de casa para as urgências. Não é isso. Mas nós sentimos, é assim, nós conhecemos o nosso corpo, nós sentimos o nosso corpo. E eu acho que é, se a pessoa sente que algo não está bem, que algo está diferente, então deve ir ao médico, deve repetir os exames, deve estar consciente daquilo que está a sentir. Por isso, eu acho que sim, eu acho que se houver uma prevenção e se as pessoas estiverem conscientes que é necessário fazer os exames, sim, previne muita coisa e consegue-se encontrar muita coisa antes de chegarmos ao fatídico diagnóstico de extremos. Sim, sim, e a malta, aquela malta que sofre muito com mania das doenças, não é? Que é, agora estou-me a esquecer do nome, não me estou a lembrar, mas sim, não se pode, à mínima coisa, ir para as urgências, não é? Porque depois estamos a Sim, ocupar lugares, se calhar, a pessoas que precisam. Um grande sim, abraço aqui sim, ao Rui sim. Araújo, obrigado por estás presente, um abraço neste podcast live com a Cátia Cartaz. Cátia, quer dizer, tu tiveste então um ano nessa profissão, não é? Sim, Foi até curto, não é? Foi sim, um período curto. sim. Um, que hipocondríacos, exatamente, obrigado, Rui. Estava-me a esquecer do nome, exatamente. Porque eles existem, não é? Os hipocondríacos, eles Existem, existem. existem, sim. Uh, e, e eu já conheci alguns e é complicado porque a mínima coisa é muito mal, é muito complicado. E vão a correr, vão a correr. E o problema disto é que depois vão para as urgências ou para os centros de saúde, não é? Ocupar lugares de alguém que realmente precisa, não é? Não é fácil. Sim, 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 não, porque depois entramos numa rotina que o próprio médico que está do outro lado, ou técnico de saúde, fica numa posição de quando alguém vai lá realmente com alguma coisa, a pessoa já fica de pé atrás, já não sabe se há de acreditar, se é verdade, se não. E então, às vezes, nós também temos que ver o lado do profissional, que é o profissional de saúde que apanha várias pessoas, várias horas daquele dia de trabalho, teve com milhares não, mas com centenas de pessoas, chega a um ponto em que o profissional também não sabe, já, já fica ali numa zona de desconforto. Se atende é porque atende, se não atende é porque não atende, e depois criam-se muitas vezes alguns problemas que nós temos ouvido falar nas notícias. Sim, 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 sim. E na vossa área, já agora, eu ia há bocado ia arrematar, mas já que estamos a continuar, na vossa área, ou seja, na radiologia, vocês apanhavam pacientes hipocondríacos ou não? E nós não temos muito essa noção. Só quando o doente chega à sala e nós tentamos perceber qual é que é o diagnóstico que o fez estar ali e percebemos que ele tem uma série de bateria de exames porque ele tem que são que não são complementares, que basicamente é um check-up total ao corpo que dói tudo, tem mal-estar em todo lado e sim, nós conseguimos perceber que a pessoa é um potencial hipocondríaco, porque a pessoa tem normalmente uma patologia isolada e não dói desde a raiz do cabelo até à ponta da unha do pé. E sim, às vezes conseguimos identificar. Ok, sim, eu acredito que hajam formas, não é? Sim, De perceber, porque os hipocondríacos têm um perfil muito específico, não é? sim, sim, E pelo menos quem está habituado a trabalhar nessa área, acredito que hajam técnicas para perceber, claro. sim, sim. E estava-te a dizer, portanto, um ano nesta área, quer dizer, lá está, foi um período curto, como eu estava-te a Sim. dizer há bocado, foi um período curto. O que é que tu levaste, não é, dessa área, dessa profissão? O que é que tu levaste contigo que tu aplicas hoje em dia na tua vida, não é? Porque eu acredito que tenha sido um ano bastante enriquecedor na mesma. Sim. Levo, sobretudo as pessoas, as relações com as pessoas. Às vezes
eu continuo a olhar a pessoa, ah, porque acaba por ser rotinado. Eu tive 5 anos, não é? Entre estudos, estágios e trabalhar, 5 anos nesta área, e há coisas que não se perdem. É o olhar clínico, eu olho para a pessoa e quase que eu faço um exame complementar, olhar para ela e tentar perceber quem ela é, quais podem ser as suas dores, e acaba por essa empatia, essa necessidade de conhecer o outro e estar próximo do outro e ajudar o outro que eu levo, que eu trago e vem comigo, e que não consigo dissociar dessa essa situação de olhar para a pessoa como uma pessoa. É engraçado porque eu sempre ouvi falar nisso, que é os profissionais da área da saúde, de praticamente né, das várias, de todas as medicinas que possam existir, não é? Ou seja, quando têm o olho treinado para fazer avaliações, não é? Através do olhar, mesmo que saiam das áreas, continuam a ter, não é? Isso não desaparece. Não, isso não desaparece, isso fica incutido, ah, e nós levamos isso para o nosso dia a dia. E às vezes, um pouco do. Nós chegamos ao pé da pessoa e perguntamos: mas estás bem? Parece que hoje estás assim diferente, assim, tens aquilo ou isto. Porque nós não nos conseguimos dissociar, aquilo entra em nós, é aquela formação e aquele ambiente entra em nós, e nós já não conseguimos, de certa forma, de distanciar-nos. É como se já faz parte de mim. Eu olho para a pessoa e percebo, se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem, se são amigos ou conhecidos ou colegas de trabalho com quem eu estou diariamente. Se eu percebo ali, se eu olho para a pessoa e vejo uma mudança, não posso ficar parada, e vou perguntar: olha, está tudo bem? Houveste esta mudança? O que é que aconteceu? E nós levamos sempre isso para a vida. Eu acho que é isso, que é uma das coisas melhores que eu levo da radiologia, é a componente humana. Foi aquilo que aprendi lá e que já fazia parte de mim, mas que se ficou ainda mais enraizado e transformou esse meu lado. Sim, até porque para a área que trabalhas agora acaba por ser muito importante, não é? Já lá vamos a Sim. essa parte. Já lá vamos a essa parte. Diz-me uma coisa, a malta não costuma dizer, não costuma, vá meter-se contigo, quando tu começas a fazer essas análises, não é? Em termos de saúde, vá, não é? Porque tu tens a preparação e tens o olhar, a Sim. malta não se mete contigo e não diz: epá, lá estás a ser chato, lá estás tu, já não trabalhas nisso, deixa-me em paz. Não, não, a malta não diz. Às vezes, ou então há sempre aquela piada do: tu só carregavas no botão e agora estás para aí a falar. Há, Porque há há, sempre, há sempre, sempre há algumas sempre alguém. piadas que ficam assim. Há sempre alguém, há Mas, sempre alguém, há sempre algumas sim, piadas. Isso faz parte, não é? É a experiência, é a nossa experiência sim, sim, e atenção, foi como tu disseste, isso levas para a vida, sim, que isso é o mais sim. importante. Hum, Olha, então, e para ajudar aqui a malta que está a ouvir o podcast também, portanto, tu tiveste um ano nessa área, tu saíste dessa área passado um ano, e depois o que é que fizeste? Transitaste logo para o mercado imobiliário, fizeste alguma coisa entretanto? Como é que foi aqui esse trajeto? Tive, bom, eu tive 3 meses a trabalhar na parte, a desenvolver um projeto na área da saúde, de fazer uma bolsa de médicos para quando houvessem vagas, nós podermos contratar esses médicos para preencher as vagas que estavam em aberto nos hospitais, um banco de horas, pronto, eram bancos de horas, e nós tínhamos que ter uma listagem desses médicos, e identificar quais eram os hospitais onde é que eles poderiam fazer esse banco de horas, se assim fosse necessário. Onde aí entrei numa área um pouco uma área nova, que era 100% de telefone, chamadas, que para mim estava habituada de cara a cara, e de repente tenho um telefone onde eu tenho que, em sei lá, menos de 5 minutos,
conhecer aquele médico, criar empatia e trazê-lo para a base de dados, ou para aquela base daquela empresa. Foram 3 meses que eu saí completamente fora da minha zona de Conforto. conforto e ao final desses 3 meses o projeto terminou, porque era uma situação temporária e na altura eu tinha aberto uma imobiliária perto de onde eu morava e eu pensei, por que não? Ah, até à espiada às casas, ah, nunca me vi nem na área da arquitetura nem da engenharia civil, então isto era algo diferente, então vamos experimentar, vamos ver o que é que dá. E foi um pouco no vamos ver o que é que dá que eu entrei. E já lá vão quantos anos? Já vão 7. Já vão 7. Já Portanto, vão algo 7. que foi na questão do vou ver, vou experimentar, vou ver como é que corre, e tornaram 7 anos de carreira já. Mas diz uma Exato. coisa para já também que a malta está a ouvir o podcast. Isso, tu saíste da radiologia em que ano? Lembras-te? Mais ou menos. Eu saí de 2000, no final de 2015, 2016, ou início de 2016, por aí. Ok. Então foi, portanto, depois em 2016 que fizeste aqui a transição, né? Que tiveste ali aqueles meses Exatamente. a trabalhar na questão da Bolsa de Médicos, ok? E Sim, depois, em 2016, entraste na imobiliária. Ok. exato. Um, e tu entraste apenas, ou seja, estou aqui a tirar notas, malta, não estranho eu estar a olhar para baixo que eu estou aqui a tirar notas. Tu entraste no imobiliário, portanto, apenas porque abriu lá a agência ao pé de ti ou tinha já alguém a trabalhar, algum amigo, algum conhecido? Foi mesmo, eu tinha saído da radiologia e tinha mesmo dito, eu vou experimentar. Eu sou nova, eu vou ver onde é que eu me encaixo. E abriu, realmente ela abriu ali e pensei, olha, por que não? Vou a pé, estou aqui na zona, vamos ver como é que é. Foi um bocado a juntar o útil ao agradável. Foi mesmo meramente. Foi a oportunidade, foi a oportunidade, foi o Exatamente. timing. Ok, então vamos falar um bocadinho sobre isso. Como é que foi o teu processo? É porque alguém que trabalha na área da radiologia, não é? E está habituado a um ambiente que é muito específico, não é? De repente vai para uma vertente que é altamente comercial, não é? E é desafiante, que é uma área muito desafiante. Para quem trabalha no mercado e que está aqui a assistir ao podcast ou que está a ouvir, sabe aquilo que eu estou a dizer. É uma área muito desafiante. Como é que foi o teu processo de entrar? Ou seja, como é que foi a tua integração? Não é? Tu conseguiste te enquadrar logo? Sentiste dificuldades ao início? Como é que foi esse processo? Eu acho que a minha sorte e aquilo que me ajudou foram as pessoas que eu encontrei. Hum, Porque elas, elas é que me ajudaram, elas é que me ensinaram. E quando eu sentia que estava a resvalar ou que estava a sentir que a coisa não dava, elas diziam, não, vai, eu vou contigo, eu estou contigo, faz assim, faz desta maneira, faz da outra. E foram elas. E depois de nós estarmos neste ramo, nós começamos a olhar para os nossos pares e eu pensava, "Então, mas se eles conseguem, por que é que eu não consigo? O que é que eles têm de diferente? Ou o que é que eles fazem de diferente que eu não estou a fazer? Então, vou-me dedicar mais, vou fazer mais, vou aprender com todos, porque todos têm uma forma diferente de trabalhar e eu vou nas diferentes formas de trabalhar de cada um, eu vou encontrar a minha forma, eu vou encontrar o meu padrão. E foi por aí. Eu ao fim de 6 meses, eu já tinha perfeita noção o que é que eu queria fazer, como é que eu queria fazer, e foi seguir, foi trabalhar. Trabalhar, quando eu dizia no início, não me vejo a trabalhar das 9 às 18, eu de repente passei a trabalhar das 9 às 8 da noite. Todos os dias, quase praticamente todos os sábados. Não havia feriados, não havia fim de semana, não havia nada. De repente eu mudei para uma realidade totalmente diferente. Mas que era uma realidade que eu adorei, que eu amava, que eu fazia de boa vontade.
É acordar de manhã e dizer assim, "Epá, vou para aquele sítio, estou tão feliz, vou fazer a diferença hoje, vou fazer a diferença na vida de alguém hoje." E era isso, e foi isso sempre que me fez continuar e que me fez perceber, ok, é isto que eu quero. Eu vejo-me a ser velhinha de cajado, a andar, a fazer visitas. Eu vejo isto no meu futuro. Por Boa. isso. Mas agora se não levas a mal, vou ser aqui o advogado do diabo. Porquê? Porque, ou seja, é obviamente aqui uma história muito boa, não é? E essa transição é muito positiva. Mas como é que foi com a tua família quando tu decidiste dar a notícia? Eu agora, eu sou licenciada em radiologia, mas vou deixar de exercer a profissão para ser consultora imobiliária. O não é? Como é que foi dar a notícia à família e como é que foi a reação deles? Eu acho que quando eu estava a dar essa notícia, acho que toda a gente pensou assim: ela está maluca, ela está com problemas muito, muito sérios, porque ninguém deixa algo que estudou, algo que investiu tempo e dinheiro, para ir para algo que nós ouvimos que é tão mau, que é tão mal visto, que são os consultores que andam aí os trafulhas que andam aí de rua em rua, de porta em porta, a enganar toda a gente. Ela não está bem. Está bem, olha. Já é daquela situação do ok, quando caís nós estamos cá. Nós estamos cá, nós apoiamos-te. Quando chegares à realidade, nós estamos cá e voltas a encontrar o teu caminho. Claro que o primeiro ano é sempre complicado, estamos no início da carreira e eu tive que dar provas, eu tive que pegar, tive que olhar isto em frente e tive que dar provas a toda a gente, aos meus amigos, à minha família, aos meus conhecidos, e dizer não, não, isto é assim, isto não é aquilo que vocês dizem, não é aquilo que vocês conhecem, isto é diferente e eu posso ser diferente, eu posso fazer diferente. Então, sim, Hoje em dia sabem que foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque estou a fazer algo que gosto, e que estou sempre rodeada de pessoas boas e que ainda me fazem a crescer e transformar o meu potencial. Hoje Boa. em dia, quando eu digo, olha, vou fazer isto, já te dizia, ok, está bem, então vai lá. Já estão habituados, não é? Já, Eh, já. e vamos lá ver, não é fácil, e para quem está a assistir aqui ao podcast, não é? E a ouvir nos outros canais, não é fácil as famílias, portanto, conseguirem perceber a questão empreendedora, não é? Porque tem a ver também muito com os valores, não é? Sim, Principalmente se forem famílias de valores do antigamente, não é? Mais sim, conservadores. E depois não é fácil, não é? Porque não entra na cabeça das. Porque é normal, porque é um risco muito grande também, não é? Então sim, agora vais deixar uma coisa certa, o país ganhar à comissão, que é uma coisa incerta, não é? E ainda para mais, consultor imobiliário, quer dizer que nem é uma profissão, não é regulado e toda a gente fala sim, mal. Pronto. Mas aqui é que está a diferença, não é? Entre quem quer fazer acontecer ou não, não é? Porque sim, é assumir o risco quer dizer, e levar para a frente, não é? Epá, sim. e se correr mal, qual é o pior cenário se correr mal, o que é que pode acontecer? Pronto, correu mal e a gente cai, mas levanta-se outra vez, não é? Exato, Um, seguimos outro plano, vamos para o B, para o C, isso faz parte da vida. Só para relembrar aqui a malta, façam perguntas, ok, malta, façam perguntas aqui à Kátia. A Aline tem aqui uma pergunta, já lá vamos, está bem, Aline, não está esquecido. Vamos encontrando aqui as perguntas à medida que vamos fazendo o podcast e fiquem descansados. Façam perguntas, partilhem, ok? Façam este podcast chegar a mais pessoas, porque lá está, não se sabe quando é que vamos inspirar, nem que seja uma pessoa, nem que seja uma pessoa, ok? exato. E no caso da Kátia, não sabemos quem é que da área da saúde possa estar a ouvir este podcast e pensar se ela consegue, eu também consigo. Porque a Kátia não é o único exemplo da área da saúde. Existem enfermeiros enquanto consultores imobiliários, ex-enfermeiros, neste caso, ex-fisioterapeutas, e por aí vai. Portanto, o mercado imobiliário
acaba por agregar aqui muita malta, não é? Do vário espectro profissional e o que é positivo, na minha opinião, atenção. Olha, mas rebobinando aqui um bocadinho, ok? A Aline, não está esquecida da pergunta, já lá vamos. Rebobinando aqui um bocadinho, um, tu entraste em 2016 no mercado imobiliário. Tinhas que idade, se é que eu posso perguntar? Então tinha 25 por aí. 25 anos, Sim. ok. Portanto, 25 anos como consultora imobiliária, em 2016. Como é que foi a experiência, não é, de ganhares a confiança dos clientes, não é? Rapariga nova, 25 anos. Como é que foi como é que tu Ah, conseguias ganhar a confiança dos clientes? não era fácil, eles olhavam para mim, e muitas vezes era ao telefone, pareço mais velha, mas quando abrem a porta e encaram comigo, epá, mas afinal és mais nova do que parecias. E isso é um estigma e é sempre um medo que as pessoas têm. Ela é nova, se calhar não está assim tão focada, nem tão interessada. Então, eu tinha que fazer tinha que os fazer entender que não era a idade que importava nesse caso, era o meu profissionalismo, aquilo que eu queria entregar ao cliente. E através do quê? Persistência. Dizeres, eu sou persistente, se eu estou-lhe a ligar praticamente todos os dias assim, imagina o que é que eu posso fazer pelo seu imóvel. Imagina o cliente comprador. Imagina, eu tive que dar provas disso também, da persistência, de demonstrar que eu, eu tinha o conhecimento da área. Claro que numa fase inicial era complicado, mas ao fim de algum tempo eu já tinha algum conhecimento da área e já consegui desenvolver bastante bem as conversas nesse sentido. E mostrar, olha, estou cá todos os dias, não estou cá de vez em quando, mas estou cá todos os dias. E a pessoa ao final algum tempo dizia, ok, então é contigo que eu quero trabalhar porque tu estás cá todos os dias, és persistente e então é isso que eu quero. É isso que eu quero ao meu lado para trabalhar o meu imóvel, para comprar o meu imóvel. É contigo que eu quero trabalhar. E foi assim As pessoas que. precisam de sentir, não é? Essa ligação, Sim, sim, essa confiança. sim. Um, e tens assim alguma história de algum cliente que tenha sido assim mais desafiante? Que tenhas, assim no início de carreira, enquanto consultora, que queiras partilhar aqui à malta, que a malta gosta de histórias. Assim um cliente Ai, tenha sido, e que tenha uma história complicada, não é? Desafiante. há tantas e houve tanta coisa desafiante. Se calhar, assim, imóveis de início de carreira, de angariações, de ter uma. De ter quase que explicado aos clientes o potencial de vender o seu apartamento e comprarem o outro noutro sítio, mais perto da família e não estarem tão isolados. E de perceber no final que eu fiz todo esse trabalho e o cliente entregou a casa a outro consultor. E eu, ok, fui lá perguntar, mas porquê? Eles explicaram porque era nova, porque não tinha muita, muita experiência no mercado. Mas eu não desisti. Estava todos os dias, praticamente, ou por telefone, ou porque passava na rua e os cumprimentava. Estava lá sempre, todos os dias. E comecei a mostrar-lhe: olha, esta consultora está há 10 anos no mercado, mas está a fazer isto com o seu imóvel. E fui-lhes dando provas reais daquilo que estava a acontecer. E a verdade é que ao final de 6 meses eles deram uma angariação e ao final de um mês ela estava vendida. E, Ok. e uma coisa que podia ter sido logo feita há 6 meses atrás, eles esperaram quase 7 para ter a casa deles então reservada e com o cliente que tinha dinheiro para avançar e fazer rapidamente a escritura. Ok. Mas isso é uma história interessante, atenção, porque, ou seja, eles não conseguiram fazer a venda do outro lado, não é? Sim, Foi 7 meses de espera, não é? Ou seja, até depois de trabalharem contigo e tu sim, conseguiste fazer a venda, portanto, arranjar o sim, comprador, neste caso, em um mês, não é? Em um sim, mês. sim. E como é que foi a reação deles
quando houve esse resultado, não é? Porque isto é uma área de resultados, não é? E toda a gente gosta de Ah, resultados. claro, Como é que foi a eu reação fiz, dos seus clientes? eu fiz questão de chamar ao escritório e não lhes disse que havia reservas nem nada. Eu disse, eu gostava de falar convosco e queria que vocês viessem ao meu escritório, então venham sentar-se comigo. E eles achavam que era só uma reunião, sei, sem quê, nem porquê, só porque sim. Lá foram eles. O que é certo é que quando eles sentaram e eu disse, olha, agradeço que tenham vindo cá, mas eu tenho uma proposta pelo valor que vos disse que vendi o seu apartamento aqui. Acho que eles ficaram estupefactos a olhar, incrédulos. Pensaram, não, isto não está a acontecer. E eles perguntaram, mas é verdade? E eu, acha que eu os ia chamar aqui para brincar? Eu não brinco com coisas sérias. E isto não é um assunto para brincadeiras. Está aqui. Eu conheço o cliente, está aqui as informações do cliente, contrato daqui a uma semana e escritura daqui a um mês. E eles estavam incrédulos. Eles nem sabiam se haviam de aceitar ou não a proposta, porque foi tudo isto não está a acontecer. Isto é Foi muito rápido. mentira. Sim, sim. Foi muito rápido. Mas é engraçado quando conseguimos mudar a vida das pessoas assim, não é? Porque as pessoas passam por processos às vezes complicados, não é? E depois é muito tempo de espera e quando aparece a pessoa certa e as coisas são feitas da forma certa, depois ficam surpreendidos, não é? Com esses resultados. Mas isso só mostra que realmente quando se é um profissional neste mercado, não é? As coisas que acontecem, não é? As coisas acontecem. Sim, E é preciso haver este tipo de ajudas. Um, Quer dizer, vamos lá ver, 7 anos de experiência no mercado, isto de certeza que não faltam aí são histórias para contar. Um, mas uma história que eu até quero aprofundar aqui um pouco com a malta, que até é mais recente, não é? É que tu, hoje em dia, portanto, já és team leader, não é? Já tens a tua própria equipa. Portanto, tu verdade. passaste de radiologia para consultora imobiliária, não é? Algo que nem sabias que ias fazer, portanto, ias continuar. Foi para experimentar. Passado 7 anos, continuas no mercado, quer dizer, e hoje tens a tua equipa de consultoras. São todas mulheres, para quem Sim. não sabe, são todas mulheres. É muito específico. Como é que é, ser líder de uma equipa? Como é que tu te sentes enquanto responsável, não é, por gerir essa malta toda? Ahm, É uma grande responsabilidade. Ahm, eu olho para. Eu quero dar a elas aquilo que eu recebi no passado. Ahm, e é deixar as minhas dores para assumir as dores delas e calçar os sapatos delas. E quando elas estão em baixo, eu tenho que as levar, seja como for, elas vão de arrastão, mas vão comigo. Tem sido uma experiência muito boa, porque não é só eu a ensinar, nós todas ensinamos coisas umas às outras e tem sido muito bom. E é olhar para elas e dizer elas são eu há 7 anos atrás. É que eu revejo-me em muitas situações, em muitas atitudes, em muitos momentos, eu revejo-me a Cátia de há 7 anos nelas e percebo, elas vão longe, porque se elas têm esta atitude, esta força de vontade, esta garra, elas quando meterem o pé no acelerador, elas vão com tudo. E quando elas tiverem a informação toda, elas vão chegar longe. E é isso que eu quero. Eu quero que todas cheguem longe. Eu quero estar lá ao lado delas e dizer, elas conseguiram, elas realizaram e estão a realizar os seus sonhos. Boa. Temos aqui a Aline Ferrari, que por acaso é uma das suas consultoras, não é? Que ela diz aqui que quando me perguntam com o que trabalho, respondo, realizo sonhos. Você tem uma Ferrari de perto e te conduz ao rumo do seu lar perfeito, diz a Aline. É engraçado porque ela tem o apelido Ferrari, não é? Portanto, ela, Sim, e isto,
E isto, Aline, tu estás a ouvir o podcast, se trabalhares muito bem a tua marca pessoal, usando o teu último nome, Ferrari, vai haver impacto no mercado. Vai haver de certeza, porque é muito específico, não é? Aline Ferrari. Eu Sim, não conheço ninguém que tenha Ferrari no último nome. também não. Um, e ela, e ela tem, o que é brutal. Olha, mas voltando àquilo que estavas a dizer, portanto, está a ser uma experiência engraçada, não é? Está a ser engraçada, ou seja, no sentido de reconhecimento, não é? E de positivismo também, não é? Porque Sim, ser líder não é fácil, não é? Tu acabaste por ganhar aqui umas filhas extras, não é? Um, é no teu verdade. portfólio. Olha, mas para ajudar aqui, vamos aprofundar aqui um pouco a matéria. Para ajudar aqui a malta que está a ouvir o podcast, como é que tu, ou seja, que tipo de técnicas é que tu utilizas, não é? Para conseguires, por exemplo, em gestão de tempo. Como é que tu geres o teu tempo ao mesmo tempo que tens que ajudar a tua equipa e tudo o resto, não é? A parte familiar, a parte Sim. social, etc., o teu próprio negócio. Como é que tu geres o teu tempo para conseguires dar conta do recado todo? É uma agenda muito organizada. Eu tenho que partilhar com elas, dizer, olha, eu tenho este tempo livre para vocês. Aqui posso encaixar-vos, marquem reuniões, marquem visitas, eu estou lá. Olha, aqui não dá de todo, não consigo, estou à distância de um telefonema, mas estou a fazer outras coisas. E é um pouco, e tem sido assim, é gerir a agenda da melhor forma possível, com aquilo com o curto, com o horário que nós temos. Nós há 24 horas por dia e eu dentro dessas 24 horas tenho que caber tudo. E às vezes é difícil gerir, é giro. E acho que o mais importante é a adaptação. Temos uma agenda, mas de repente há, há um furacão e tudo muda. E nós temos que ser flexíveis. Ok, mudou. Vamos lá, vamos embora. Vamos alterar tudo e estamos sempre em cima. Não podemos dizer, agora altero tudo, que esqueci. Não, não, então bora, vamos atrás. Isto já está uma grande confusão. Vamos atrás da confusão, vamos fazer acontecer. E é isso. É importante ter uma agenda organizada, sim. Eu também Sim, costumo falar muito com a malta, quem me pergunta, claro, a agenda, ter uma agenda organizada é a base, mas temos que ser dinâmicos e flexíveis, porque as coisas podem mudar, não é? sim. E eu costumo dar o meu exemplo, que é, por exemplo, eu agora ainda ontem falei isso num podcast que fiz ontem, que costumo ir treinar na hora do almoço, não é? Eu costumo ir ao ginásio na hora do Sim. almoço. Mas não quer dizer que não tenha que mudar esse horário para um imprevisto que surja, não é? Porque acontece. Mesma coisa quem faz visitas, não é? Mesma coisa quem tem que fazer o tipo de trabalho. Quando tens a agenda organizada, é normal que tenhas depois que mexer nela, porque é a base, ok? Sim, Temos aqui sim. o Fortunato, grande Fortunato, um abraço. Este homem não falha, está sempre quase em todas. Um abraço, Fortunato. Espero que a corrida de ontem tenhas corrido bem, ok? E a corrida de Louros. Fortunato faz aqui uma pergunta que é se faz a tua agenda em forma da tua equipa ou a da tua equipa em função da tua. É assim, eu tenho. Há dias fixos que não posso mudar mesmo. Eu faço consultoria externa para uma entidade, para um fundo imobiliário, por isso esses dias, dentro daquele horário, eu não consigo mesmo alterar. Por isso, nessas alturas, a equipa tem que ser mais flexível à minha agenda. Depois o que acontece é nós tendo eu sabendo logo eu antemão esses dias que estou fora e eu faço sempre reuniões com a equipa no final do mês para planearmos o mês seguinte, que é termos os blocos de horas de visitas, de reuniões e gerir dessa forma. Obviamente as coisas mudam semanalmente e elas vamos sempre vendo o que é que eu tenho e o que é que elas têm dentro do horário que eu tenho livre, que estou a 100% no hub, vamos gerindo da melhor forma. E eu acho que acabamos, eu faço em função delas, elas fazem a minha função, olha, vamos fazer assim, até ao momento tem resultados, as coisas estão a correr bem
e se assim for, vamos continuar a fazê-lo. Há uma entreajuda muito grande, não é? Há uma entreajuda Sim, muito grande sim, entre todas, que é perceptível, pelo menos quem acompanha, claro, e isso é muito importante. Um, e a vossa equipa, ou seja, a vossa equipa está tão unida, não é? Quer dizer, porque vocês chegam a ir a eventos juntos, não é? Chegam a organizar eventos juntos. Aliás, vocês criaram um pequeno grupo, não é? Uma pequena comunidade dentro da marca, não é? Dentro da sim. empresa, que se chama Mulheres Home, se não me engano. Sim, é o grupo de Mulheres João. Boa. Sim, Só para enquadrar a malta, porque eu realmente não referi ao início, tu és consultora imobiliária na Zom, não é? Na marca João, Zom. sim. Pronto. Boa. E falas um bocadinho desse grupo, porque é também um grupo onde estão várias consultoras inseridas, não é? Sim. Qual foi o objetivo da criação desse grupo? A criação do grupo foi empoderar as mulheres neste setor. Muitas vezes a mulher que é mãe, que é filha, que é neta, que é avó, às vezes precisa de um empoderamento e de perceber que este mercado não é só de homens. É um mercado onde nós também nos inserimos, onde nós podemos fazer a diferença e mostrar o nosso potencial. Então, o intuito é foi criar o grupo para que as mulheres possam sentir-se elas próprias e ali falarem dos seus medos, das suas frustrações e, de certa forma, conseguirmos ajudarmos umas às outras, estamos em eventos, fazemos formações que possam, que mostrem outros lados. Já temos aqui uma agenda de setembro até o final do ano com algumas formações com várias entidades e de vários segmentos para ajudá-las a crescer, a empoderar, a serem empreendedores e olharem para isto como um negócio, como seu negócio. E se nós pudermos, unidas somos mais fortes, então vamos nos unir, vamos mostrar que nós não queremos pertencer a, porque é necessário haver X mulheres em determinado sítio. Não queremos ser mais um número, nós queremos lutar e chegar ao pódio com, com, com a nossa com aquilo que nós sabemos e não porque temos que as pôr lá porque é preciso. Não, nós temos mérito, nós podemos fazer mais. E como é que tem corrido a adesão ao grupo, não é? Porque acaba por ser um nicho muito específico, não é? E acaba por ser uma cultura muito específica. Como é que tem sido a adesão ao grupo e como é que a malta se tem integrado? Partilha um E, bocadinho. inici- Nesta fase ainda inicial, temos aqui ainda há muita desconfiança do o que é que eu vou ganhar, o que é que isto vai fazer diferença na minha vida. E então as pessoas ainda estão um pouco a medo de o que é que vai acontecer, como é que isto vai, como é que vão ser feitas as coisas, o que é que eu tenho a ganhar com isto. E eu costumo sempre dizer, aquilo que nós vamos ganhar é união. E, e vamos fazer, porque hoje eu costumo sempre dizer que é importante dar para receber. Então o grupo existe que é para nós darmos mais de nós aos outros e no futuro haver realmente recebermos, colhermos os frutos desta nossa ação. E aprofundando aqui um pouco a matéria, o que é que acontece dentro do grupo, não é? Ou seja, para a malta que está a ouvir o podcast e perceber um bocadinho também, não é? Porque pode haver aqui depois mulheres que estejam a ouvir o podcast e que até estejam a pensar em entrar no mercado e se calhar podem ver aqui uma comunidade que é muito específica, não é? E podem pensar, se calhar ali vai ser o caminho a seguir, não é? O que é que dentro do grupo existe em termos, por exemplo, de acompanhamento, de formações, de eventos, de entreajuda, etc. O que é que existe que possas partilhar aqui com a malta, Sim, caso não é, hajam aqui hipotéticas interessadas? claro.
Não, aquilo que nesta fase inicial, sendo um grupo que é muito recente, aquilo que temos estado a recolher é os inputs das pessoas de perceber o que elas necessitam. E tendo em conta as necessidades do grupo e das pessoas, nós temos vindo a agir nesse sentido. Tanto que as formações que vão ocorrer foram alguns pedidos dessas mesmas pessoas, do grupo que nós fizemos. Ok, isto faz sentido porque todas estão a olhar nessa direção, também vamos fazer formações mais específicas dentro de determinadas áreas e vamos então ouvir. Acho que é muito aquilo que nós fazemos e que nós queremos que quem esteja no grupo é há alguém que as ouça, há alguém que está a ouvir e que vai arranjar soluções, ou todas em conjunto vamos arranjar soluções para resolver esses medos, estas frustrações e mostrar o caminho para onde podem seguir e mostrar que vale a pena estar no mercado, vale a pena estarmos cá e que não somos só mais um. Nós queremos capacitar todas as pessoas que estejam dentro do grupo. E será sempre esse caminho, estarmos na linha da frente, networking, criarmos bolsas de mulheres que têm outras profissões e que possam ser, nós possamos recomendá-las e elas recomendarem-nos a nós, é um grupo de partilha. Boa. Acho que é isso. Boa. Sim, sim, atenção. Claro que isto para aprofundar muito mais a questão do grupo, não é? Tínhamos que elaborar aqui um conjunto de perguntas, mas não vou fazer agora, porque eu vou deixar aqui o desafio, quem estiver a ouvir o podcast e tem interesse em saber mais sobre este grupo, falar diretamente com a Kátia, não é? Porque é um grupo que eu acompanhei desde o início, de perto, e existe muita coisa a acontecer, sim. Até porque vocês tiveram... qual foi o último evento que vocês tiveram? Foi no Festim? É Foi o isso? festim. Não. Foi no Sim, Festim, sim. muito bem. Foi no festim, sim. E eu, pelo que soube, não é? E pelo que vi, enfim, de fotografias e etc., correu muito bem, não é? Aquilo foi uma coisa do outro mundo. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Vocês estiveram lá todas, o que é que era o festim? Para quem não sabe, antes de mais, o que é que era o festim? E como é que foi vocês estarem lá enquanto grupo e enquanto consultoras, não é? Estarem num evento desses? Sim. O festim é o Festival de Cinema de Língua Portuguesa, que ocorreu nos dias de 29 de junho a 7 de julho, onde o Grupo Mulheres foi parceira dessa organização. O que acontece é que ninguém sabia, muito poucas pessoas sabiam quem era a ZOM, ou o Grupo Mulheres ZOM, e então nós, para fechar o pano, no dia 7 estivemos lá, onde, enquanto parceiras, oferecemos o catering, mais a nossa presença. E foi muito bom ver as pessoas a dizer: então a ZOM é isto, o Grupo Mulheres é isto, ok. Muito interessante. As pessoas aceitaram toda parte de todas as informações, todo o marketing que tivemos, adoraram os salgadinhos que foram distribuídos. Foi muito interessante, as pessoas envolviam-se connosco, as pessoas não fugiam de nós. Eu consultor imobiliário, vou-me embora. Não, as pessoas falavam connosco, dançavam connosco, brindavam connosco e foi maravilhoso aquela recepção onde as pessoas não tinham medo de nós e não tinham medo de falar e nós falámos de tudo, até ao momento mas o que raio é que vocês fazem aqui num festival de língua portuguesa? E nós, é a nossa língua, nós temos que festejar a nossa língua. Nós somos vários países de todo o mundo que fala a língua portuguesa e nós temos que honrar a nossa língua. O nosso Luís de Camões, o nosso Fernando Pessoa têm que ser honrados. Eles levaram o livro a mais além, nós hoje em dia temos continuado a festejar. E foi isso. Que foi um festival de cinema. Ok, está bem. E por que não? Tudo o que seja português é bom. Por isso,
Mas Foi fantástico. entramos aí num ponto muito interessante, que eu digo isto sempre à malta que tem, tem paciência para levar comigo, digamos assim, para ter debates comigo. É uma coisa que eu digo sempre que é, a malta quando é empreendedora, seja que área for, ok? Mas a malta que é empreendedora, não é? E quer criar o seu próprio negócio, ou já tem o seu próprio negócio, precisa de fazer networking, não é? Precisa de estar envolvido nesse tipo de ambientes, não é? Sim, Portanto, na minha visão, eu acho que não deve ser estranho um consultor imobiliário estar nesses eventos. Até porque se olharmos para o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, é o que mais há é isso. Claro que é a sim, cultura deles, isto também é uma questão cultural, não é? sim, sim, Um, em nós ainda não está assim muito presente, mas já começa a haver cada vez mais, sim. Mas é perfeitamente normal, não é? Porque é networking. Nós precisamos criar sim, contactos, não é? sim. Sei lá, eu vou dar aqui um exemplo, se calhar, o mais banal possível, não é? Que é, eu vou dar um exemplo. Eu fui massagista desportivo, para quem não sabe, aqui quase 5 anos, não é? Eu próprio também tinha que estar inserido em ambientes desses para criar contactos e criar networking, não é? Portanto, faz parte, para divulgar, Sim, nem que seja sobretudo a minha marca. Quem é que é o Paulo sim, Esteves? Neste caso, vocês, sim, quem é a Kátia e a equipa da Kátia, ok? sim. A Aline diz aqui que adorou participar no festim, que foi no encerramento e que foi muito emocionante. Um, foi no Cinema São Jorge, certo? Se não me engano. Não, o último dia foi no Fórum Lisboa. No O Fórum encerramento de foi Lisboa. ali, sim, Ok. Ou seja, a malta, portanto, adorou a vossa presença lá, não é? Foi sim, uma recepção calorosa. sim, Já ouvi dizer também que vieram lá com bons contactos, ok? Para a sim, parte do negócio, que vieram com bons contactos. sim. Que eventos futuros é que têm em mente em querer participar? Têm isso planeado já para este ano? Mais eventos? Para este ano ainda não temos mais eventos. Aquilo que estamos a trabalhar é perceber onde é que nós nos podemos inserir e o que é que nós somos e o que é que também a equipa pode, o que é que o grupo pode trazer. Neste momento estamos ainda focados no nosso apadrinhamento da nossa Cidra, na União Zoófila, e aquilo que nós queremos até ao final do ano é realmente fazer uma campanha de recolha de alimentos para a União Zoófila, para cães e gatos e obviamente para a nossa Cidra para a família dela. Boa, boa. É importante também esse altruísmo, não é? E estar presente também na comunidade nesse sentido. Isso é muito Sim, bom. sim, Aliás, primeiro temos que dar, não é? Para depois podermos receber. Pelo exato. menos essa é a minha visão. Malta, este podcast está a ser muito produtivo, não é? Como já perceberam, está aqui muito conteúdo muito rico e muito bom. É óbvio que estamos a chegar aqui perto da hora do almoço e vamos começar a rematar para a malta depois poder ir almoçar, claro, Sim. que também é importante. Que eu agradeço a vossa paciência, não é? Um domingo estar aqui a fazer o podcast live. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma pergunta à Kátia, que é, Kátia, tu vieste, se tu falasses com a Kátia, não é, de 2016, a Kátia de 2016 via-se a estar onde está hoje? Não, não, não. Acho que o caminho faz caminhando e ao longo do tempo os objetivos foram se alterando e fui descobrindo novas capacidades em mim. Ah, Se em 2016 me dissessem que em 2023 estava aqui, eu tinha desmanchado a rir e dizer, está tudo louco. Não, é impossível. Não, isso nunca vai acontecer. Nem nos meus melhores sonhos. Por Faz parte do isso, processo, não é? sim, sim, O caminho que se faz, não é? Que lá está, sim, isto é tudo uma aprendizagem e é o crescimento, sim, sobretudo o crescimento. E vamos lá ver, 7 anos, 7 anos faz muita coisa, não é? sim. Estás quase aqui a bater aquilo que se fala muito na prática, o patamar dos 10 anos, não é? É, Ou o timing dos é, 10 anos. sim. Tu tens planos já estabelecidos para, ou seja, para quando atingires aqui 10 anos feitos do teu percurso, ou tens algum plano elaborado a médio prazo? Tenho. Acho que nesta fase e neste momento vejo que quero chegar ao patamar dos 10 anos e ser uma gestora de pessoas
e ter a minha equipa formada e gerir e estar mesmo na liderança dessas pessoas e poder ter mais pessoas, temos realmente uma equipa capaz e toda ela em potencial crescimento para continuarmos a realizar todos os sonhos, os nossos clientes, os nossos potenciais clientes. Boa, sim. É planear o futuro ou seja, preparar o presente para ter um futuro também agradável, não é? É aquilo que todos nós ambicionamos, claro. Exato. Olha, então, e já agora, vamos fazer aqui uma coisa. O que é que tu dirias a esta pessoa, se tu te cruzasses com esta pessoa hoje na rua, o que é que tu dirias a esta pessoa? Partilha lá connosco. O que é que tu dirias a esta Ah, pessoa, sabendo o que sabes hoje, a experiência que tens hoje? sim, Presumo que aquela seja a tua irmã, é penso a minha eu, irmã. ok? Sim, sim, é a minha irmã. Ela já vai ficar famosa, não sabe? Exato. Depois vais ter que lhe dizer. Mas o que é que tu dirias a esta pessoa que está aqui, que é a Cátia Cartaz, mas dá muito tempo atrás? Há muito tempo atrás, sim. O que é que dirias a essa pessoa, Cátia? Eu diria, vai em frente, não tenhas medo do abismo. Quando encontrares o abismo, salta, vais ter paraquedas. Ah, continua e vais ser mais do que aquilo do que inicialmente achaste e vai correr tudo bem. Não tenhas medo de arriscar, porque nos grandes abismos é onde nós vamos encontrar a nossa maior força e a nossa maior motivação e sai do teu conforto, porque só, só nós próprios é que podemos fazer o nosso caminho. Podemos ter muitas pessoas à nossa volta, mas tudo depende de nós. Tudo depende da nossa vontade. E, e é isso. Voa, é mesmo voar. A Cátia, desta altura, era uma Cátia muito, muito reservada, muito fechada na sua concha. Muito, não sei, muito reservada, muito no seu canto. E quanto menos apercebida fosse, melhor. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, ao contrário. O que é, Hoje o em que dia é o é, contrário. é engraçado, não é? Como é que as coisas mudam e as pessoas mudam nesse sentido, não é? O que é que tu achas que te fez, já agora, aprofundando aqui um pouco essa parte, o que é que achas que te fez desabrochar dessa forma, não é? Passar de uma rapariga, não é? Reservada, muito na sua zona de conforto, muito na sua concha, para hoje ser uma pessoa de pessoas, não é? Porque o Sim. imobiliário é isto. Um, o que é que mudou em ti? O que é que tu sentes que mudou em ti para seres a pessoa que és hoje? Teres saído da concha? Foram choques, foram todos os choques que recebi ao longo do tempo. E o imobiliário fez parte deste choque, porque o dia em que dizem pronto, Cátia, esta é a tua zona, vai para a rua e vai bater portas e vais entrar em casas de pessoas que tu não conheces, vais falar com pessoas que tu nunca viste na vida, mas que vais conhecê-las e daqui a um ano já as conheces. E o facto de eu ter que sair da minha zona de conforto e ter que ir para um pessoa desconhecido, que é bater uma porta, a pessoa abrir a porta e eu entrar dentro da casa, da privacidade dessa pessoa, hum, fez-me olhar as coisas de forma diferente e aquilo que eu era, se calhar, cá dentro, saiu. Aquilo que estava escondido, porque acho que nós podemos mudar muita coisa, nós podemos crescer muito, mas se nós não tivermos já essa semente dentro de nós, isso nunca vai acontecer. E então, sim, aquilo que estava dentro foi exponenciado para fora, saiu para fora. Acho que foi obrigado a sair para fora, porque quando tu sentes que tu és feliz a fazer isto, tu deixas de ter medo e ter receio e começas a abrir.
comecei a abrir ao novo mundo, a novas experiências, a novas pessoas. E sim, e isso fez com que crescesse. Portanto, precisaste sair da zona de conforto, não é? Sim, E tiveste que te obrigar a sair da zona de conforto sim, sim. para Tive. seres a pessoa que és hoje. Um, esse seria o conselho que tu darias a quem estiver a ouvir aqui o podcast e esteja também nesse limbo, não é? De quero Sim, avançar, mas não consigo. Um, é esse conselho que tu dás, que é sim, forcem-se a sair da zona de conforto. sim, sim. De todas as vezes que eu forcei a sair da minha zona de conforto, eu cresci, eu aprendi, eu mudei. Então, sim, vamos sair da nossa zona de conforto, porque aquilo que parece o vácuo, a escuridão, não é a escuridão. Vamos chegar lá e nós vamos iluminar esse espaço. Para nós era o escuro, o medo, o desconhecido. Vamos ser como os bons portugueses que sempre fomos. Nós sempre fomos à procura do desconhecido. Metemos dentro de um barco e lá fomos nós à procura das Índias. Então, é um pouco usar este nosso sangue lusitano que é ok, nós estamos cá, nós sempre fomos os conquistadores, então vamos a isso. Vamos dar o passo em frente, é como eu dizia há pouco. Quando estivermos no abismo, em vez de recuarmos, vamos dar o passo em frente, vamos cair no abismo. Quando nós estivermos aqui no abismo, vamos perceber que temos um paraquedas e estamos a entrar numa outra dimensão que nós não conhecíamos, ou nós não nos permitíamos conhecer essa dimensão. Boa. E que conselho, malta, e que conselho que se deixa aqui. E eu não diria melhor, não é? Porque lá está, temos que dar esse passo para mudar o nosso paradigma, não é? Mudar as nossas vidas. É importante. É importante. Cátia, eu quero-te agradecer finalmente por termos feito aqui Conseguir. o podcast live, que não estava fácil, Não. mas lá conseguimos. E arrisco-me a dizer que se calhar até ficou bem melhor do que o primeiro. Conteúdo muito rico na mesma. Porque aqui houve um acréscimo, não é? Porque aqui ao Sim, podcast de hoje existe um grupo, que é o grupo das mulheres, a ZOM, existe a Cátia, que é Team Leader, que na altura, quando fizemos, não era não. ainda. Portanto, lá está, as coisas às vezes acontecem por uma razão e eu acho que a razão foi esta. E Sim. quero-te agradecer, claro, pela tua presença, à malta que está aqui a assistir à live também. Olha, para rematar, como é que a malta te pode encontrar nas redes sociais caso precisem da tua ajuda, não é? Profissional. Como é que podem encontrar? É Partilha. através do Instagram em cartaz.katia e também na página do Facebook também é Cátia Cartaz, gestora imobiliária. Boa. E, Qualquer... e na Zom, pronto, E na zona. basta irem. Sim, Basta pesquisarem sim, no Google, não é? Vão encontrar. Qualquer dos casos, malta, qualquer dos casos, as notas do episódio vai haver depois esta informação toda, ok? Portanto, depois no Spotify, no YouTube, vai lá ter essa informação toda. Portanto, malta, eu quero-vos agradecer mais uma vez. Cátia, obrigado mais uma vez pela tua presença, pelo vosso tempo. Aproveitem o resto do domingo, vamos almoçar e quem sabe até aproveitar uma praia, não é? Vamos ver. é verdade. Aproveitem o domingo, façam acontecer. Cátia, muito obrigado mais uma vez Obrigada, Paulo, pela atenção e a todos os que e estiveram um presentes. abraço a todos e vemo-nos no próximo episódio. Mindset Talks Podcast Live. Um abraço e bom domingo. Bom Obrigado. domingo.